Obrigado, senhor presidente, senador Rubem Figueiredo, pelo glorioso estado do Mato Grosso do Sul. Senhor presidente... Se Vossa Excelência quiser ultrapassá-lo, em homenagem a Vossa Excelência... Todas as homenagens estão aqui a Vossa Excelência, presidente. Senhor presidente, todos que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, todos que nos ouvem pela Rádio Senado. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, essa semana será brindada por um acontecimento de enorme justiça histórica. Nesta quinta-feira está previsto, após 50 anos, o retorno a Brasília do presidente João Goulart. O retorno dos restos mortais do presidente João Goulart e desta feita o retorno do presidente João Goulart, dos restos mortais do presidente João Goulart, será finalmente recebido na base aérea de Brasília com as honras devidas de chefe de Estado e de governo. Honras estas que não teve, lamentavelmente, quando faleceu, em 1976, devido à funesta ditadura civil-militar pela qual padecia o país naquele momento. 50 anos após, o presidente João Goulart volta a Brasília que ele governou. A Brasília que ele viu ser fundada, que ele viu nascer e que ele fundou quando era vice-presidente de Juscelino Kubitschek. Ou seja, a mesma Brasília que ele fundou junto com Juscelino Kubitschek em 1960. A Brasília que ele fundou e a Brasília de qual ele governou como presidente da República e da qual ele tomou posse em 1961 como presidente constitucional. A Brasília que ele foi deposto em 1964, em um golpe civil e militar. Ele volta 50 anos depois. No que eu considero, senhor presidente, que é o mais importante ato a ser realizado por parte de reconstrução. É o mais importante ato, senador Cristóvão, que era a história, senador Cristóvão, que Vossa Excelência esteja nesse plenário aqui, porque Vossa Excelência é personagem dos personagens que vou falar agora, porque Vossa Excelência é legatário duas vezes. É legatário de Darcy Ribeiro, um dos personagens que aqui vou falar. Vossa Excelência é o mais leal legatário de Darcy Ribeiro. Talvez poucas pessoas, quanto Vossa Excelência, levam a ferro a bandeira de Darcy Ribeiro, quanto Vossa Excelência. E Vossa Excelência e Darcy Ribeiro é um dos personagens que vou falar agora. E Vossa Excelência é do Partido Democrático Trabalhista, que é o fiel legatário das bandeiras de João Goulart. E João Goulart volta essa semana a Brasília, 50 anos após ele ter 50 anos após ele ter sido deposto do governo da República. E ele volta em um ato que eu considero que é o mais importante ato de recuperação da memória histórica e o mais importante ato de recuperação da justiça. Portanto, é importante nós resgatarmos os acontecimentos daquele 1º de abril de 1964, quando João Goulart foi deposto do governo da República. Para ao final, senhor presidente, apresentar aqui o projeto de resolução do Congresso Nacional, que eu estou iniciando a coletar assinaturas no dia de hoje e protocolizando junto com o senador Pedro Simon no dia de hoje, para apresentar o projeto de resolução do Congresso Nacional que reconhece que no dia 1º de abril de 1964, o senhor
presidente da República, João Belchior Marques Goulart, estava em território nacional. Para isso, é necessário, primeiro, reconhecer alguns acontecimentos. E antes disso, só relatar ao Brasil esse projeto de resolução que iniciei a coleta de assinaturas no dia de hoje. Eu reitero, tendo conhecimento, na última sexta-feira, de que, nesta quarta-feira, em São Borja, iria ser iniciado o processo de exumação do corpo do presidente João Goulart para dissipar a dúvida sobre as causas que levaram à sua morte, e tendo conhecimento da decisão da presidente da República de que na quinta-feira próxima o presidente João Goulart voltará à sua Brasília 50 anos depois e agora será recebido na condição de chefe de Estado, eu tomei a decisão de, sexta-feira, de ir apresentar o projeto de resolução, o PRN, declarando nula a declaração de vacância da presidência da República, exarada no dia 1º de abril de 1964, pelo senhor senador Auro de Moura Andrade, então presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional, na segunda sessão conjunta da 5ª legislatura do Congresso Nacional, realizado no dia 2 de abril de 1964, quando naquela ocasião declarou vaga a presidência da República. A declaração de nula aquela declaração passa a ser resolução do Congresso Nacional. E essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ao propor essa resolução, resolvi de imediato convidar o senador Pedro Simon para assinar comigo essa resolução. Assim o fiz, senador Álvaro Dias, e senador Cristóvão, porque é o senador Pedro Simon, dentre nós, companheiro, amigo de João Goulart, que viveu aqueles acontecimentos, que foi testemunha daqueles acontecimentos, e que sabe o quanto grande e vil foi aquela injustiça perpetrada no histórico 1º de abril de 1964. Tive a honra de contar aqui com as assinaturas agora, já ato contínuo, do senador Cristóvão Buarque, e com as assinaturas também do senador Álvaro Dias, do senador Assir e de outros senadores. Essa assinatura precisa das assinaturas ainda de 20 senhores senadores e senhoras senadoras e de 80 senhoras deputadas e senhores deputados. Tenho certeza que no dia de amanhã conseguiremos essas assinaturas para declarar nula a declaração de vacância do presidente da República no dia 1º de abril de 1964. E por que declarar esse ato do Congresso Nacional, esse ato infame do Congresso Nacional do 1º de abril de 1964 nulo? Digo já porque tem que ser declarado esse ato nulo. Ocorria amanhã de 1º de abril de 1964. O senhor presidente da República, João Belchior Marques Goulart, se encontrava no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras. Os rumores do golpe de Estado já eram de conhecimento de Sua Excelência. Sua Excelência se encontrava no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras, para ser mais exato. As tropas do general Olímpio Mourão Filho já desciam de Minas Gerais. Tão logo tinha conhecimento do levante das tropas vindas de Minas Gerais, e tão logo tinha conhecimento que estava em marcha um golpe militar, o levante de tropas contra o governo constitucional do Brasil naquele momento, o presidente da República se desloca de imediato do Rio de Janeiro para a sede do governo da República, já em Brasília. De imediato, ao se deslocar para Brasília e a chegar em Brasília, ele já sabia que naquele momento não existia condições, que as condições de resistência militar ao golpe que estava em curso em Brasília eram pequenas. Eram pequenas porque, em primeiro lugar, Brasília
era uma ilha, existiam poucas condições militares ali de resistência, e as forças militares que se encontravam em Brasília já se encontravam rebeladas, inclusive a base aérea de Anápolis. De imediato, o senhor presidente da República resolveu se deslocar, ainda no dia 1º de abril, se desloca para a base aérea de Brasília, organiza o seu deslocamento através de uma aeronave Coronado da Varig. Essa aeronave não desloca-se e, de imediato, é providenciado o deslocamento em uma outra aeronave, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, de pequeno porte. Essa aeronave desloca-se, decola de Brasília às 23 horas e 55 minutos e desloca-se de Brasília para Porto Alegre, às 23 horas e 55 minutos do dia, às 23 horas e 30 minutos do dia 1º de abril. Naquele momento, os rumores no Congresso Nacional eram de que o presidente da República tinha se evadido do território nacional. O presidente da República tinha saído de Brasília para Porto Alegre, onde existia melhores condições para organizar a reação civil e militar ao golpe que estava em marcha contra o governo constitucional do Brasil. Assim, a aeronave, depois de 5 horas de voo, na madrugada de 2 de abril de 1964, a aeronave do presidente da República aterriza na capital gaúcha. João Goulart desembarca lá, e lá podia contar com a fidelidade do Terceiro Exército, com a fidelidade do general Ladário Pereira Telles e com a fidelidade do ex-governador do Rio Grande do Sul, então deputado federal Leonel Brizola. Ato contínuo a isso, na madrugada de 1º de abril, o senhor Auro de Moura Andrade, então presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional, em uma convocação totalmente intempestiva, em uma convocação sem nenhum amparo regimental do regimento comum do Congresso Nacional, do regimento do Senado, do regimento da Câmara, convoca o Congresso Nacional. Estavam presentes para essa convocação 212 senhores congressistas, sendo 29 senadores e 183 deputados. Essa convocação ocorre na madrugada entre 1º e 2 de abril de 1964. Essa convocação e a advertência da ausência de amparo regimental para essa convocação, da ausência de amparo constitucional para essa convocação, é feita, naquele momento, pelo senhor deputado Sérgio Magalhães, do Partido Trabalhista Brasileiro. A questão de ordem feita pelo deputado Sérgio Magalhães é bem clara. Diz o deputado Sérgio Magalhães: senhor presidente, apresento questão de ordem nos seguintes termos, de acordo com o artigo 1º do Regimento Comum. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso Nacional, reunir-se-ão em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, elaborar ou reformar o regimento comum, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, deliberar sobre o veto aposto pelo presidente da República nos casos do parágrafo 1º do artigo 70 da Constituição, eleger o presidente e o vice-presidente da República nos casos do artigo 79, parágrafo 2º da Constituição. Conclui, então, naquele momento, o deputado Sérgio Magalhães: nessas condições, senhor presidente, não vejo como enquadrar no regimento comum a convocação que Vossa Excelência fez com o fim de que o Congresso ouvisse uma comunicação. Essa comunicação é, portanto, em consequência, antirregimental. Em consequência, essa convocação do Congresso não pode ouvir essa simples convocação de Vossa Excelência. Ora, senhor presidente, este apelo do deputado Sérgio Magalhães, feito naquela madrugada,
para o senhor Auro de Moura Andrade pouco foi ouvido. Ao contrário, a esse apelo, a esta questão de ordem feita pelo deputado Sérgio Magalhães, o senador Auro de Moura Andrade respondeu a seguinte: em 1961, Vossa Excelência não entendeu dessa forma. O deputado Sérgio Magalhães insistiu em responder: senhor presidente, pela ordem para uma outra questão de ordem. De conformidade com todos os regimentos, seja da Câmara, do Senado ou regimento comum, Vossa Excelência não pode responder a uma questão de ordem. Vossa Excelência tem que responder a uma questão de ordem de maneira conclusiva. Ou seja, mesmo a questão de ordem apresentada pelo deputado Sérgio Magalhães, na madrugada daquela fatídica sessão, não foi respondida. Mesmo assim, mesmo com a questão de ordem feita pelo deputado Sérgio Magalhães, apontando a antirregimentalidade, a anticonstitucionalidade, a antijuridicidade daquela convocação do Congresso Nacional, que não foi ouvida pelo senhor presidente de então, Auro de Moura Andrade, ele, o senhor Auro de Moura Andrade, ainda convoca o primeiro secretário do Congresso Nacional para que fosse lida a carta do senhor Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil do presidente João Goulart. E na carta do senhor Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil do presidente João Goulart, é dito em alto e bom tom: senhor presidente do Congresso Nacional, o senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul, onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com seu ministério. Atenciosamente, Darcy Ribeiro, chefe do Gabinete Civil da Presidência da República. Apesar de todos os apelos, senhor presidente, apesar, senador Cristóvão, da questão de ordem feita pelo deputado Sérgio Magalhães, apesar de todos os protestos da bancada do PTB, apesar da antijuridicidade, apesar da antirregimentalidade, apesar da anticonstitucionalidade da convocação do Congresso Nacional naquela madrugada, a efetivação do golpe se consubstanciou por parte do senhor Auro de Moura Andrade, ignorando todos os apelos e para dar um vaticínio à violência que já estava em curso nas ruas, mesmo com o presidente da República, em pleno território nacional, e mesmo com o comunicado do senhor Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil do presidente da República, dando conta que ele estava no Rio Grande do Sul, à frente das tropas legais e no uso de suas atribuições constitucionais, mesmo com tudo isso, o senhor Auro de Moura Andrade, dando ignorância a tudo isso, resolveu proceder à seguinte proclamação. Declarando a presidência da República vaga. Resolveu ignorar esta última comunicação por parte do presidente, resolveu ignorar essa última comunicação por parte do chefe da Casa Civil e resolveu declarar vaga à presidência da República e, nos termos do artigo 79 da Constituição da República, convocar para assumir a presidência da República o senhor Ranieri Mazzilli, dando um ar, abre aspas, de legalidade ao golpe civil-militar de 1964. Senador Cristóvão Buarque, tenho o prazer de lhe ouvir. Senador Randolph, eu creio que esse seu discurso vai entrar na lista dos grandes discursos feitos nessa casa. Porque tem aquilo que faz com que um discurso seja grande. O seu conteúdo e a sua historicidade.
Alguns é capaz de dizer que é irrelevante anular aquela sessão. Não, é altamente relevante do ponto de vista histórico. Como foi relevante, Sandoacir devolveu o mandato de muitos parlamentares cassados. Eu creio que o senhor está fazendo um gesto extremamente positivo do ponto de vista da história do nosso país. Agora está faltando uma só coisa. Eu acho que a gente devia abrir um processo pela cassação por falta de decoro do Aldo de Moura Andrade. O que ele fez ali foi uma das mais vergonhosas faltas de decoro que um parlamentar pode fazer. Servir a golpistas daquela maneira. E aí, se vai fazer para ele, e se nós devolvemos o mandato dos cassados, eu creio que a gente deveria abrir um processo de falta de decoro de todos que votaram a favor de declarar vaga a presidência da República naquele momento. É estranho até a coincidência de que seja no 1º de abril. Dá vontade de fazer um projeto de lei dizendo que o 1º de abril foi apenas um 1º de abril. Mas, lamentavelmente, isso não é possível diante de tantos mortos, exilados, de tanto sofrimento, da censura durante um bom tempo dos 21 anos. Não permite tratar aquilo como 1º de abril. Aquilo foi uma data trágica na história do Brasil. E creio que cada um deve pagar, historicamente que seja, pelos seus atos. O senhor está trazendo a ideia de redimirmos o João Goulart, que volta a ser presidente da República, não ex-presidente, volta a ser presidente, porque não abandonou o Brasil naquele momento, só quando já não tinha mais maneira, o golpe já tinha sido dado, as forças legalistas estavam vencidas. Mas eu quero propor que trabalhemos a ideia de complementar com a declaração de falta de decoro de todos aqueles que votaram a favor, mentirosamente, de que a presidência estava vaga. Todos aqueles que, imbuídos de mandato, foram golpistas naquela madrugada e, por isso, deveriam ser cassados, sim, mesmo que simbolicamente, mesmo que historicamente, com a mesma força histórica e simbólica da devolução dos mandatos para aqueles que foram cassados. Senhor Cristóvão, reitero o que disse, Vossa Excelência que tem profunda autoridade nesses gestos. A política e a história são feitas de gestos. O importante dos gestos que aqui estamos fazendo é a reabilitação histórica de João Goulart. E dizendo concretamente para os golpistas daquele dia, em especial para quem arquitetou aquela madrugada funestra da história nacional, que eles perderam, que a história venceu. Como diz um xará seu, xará, um pouco xará e um pouco parente, aliás, Vossa Excelência que me disse que é parente, o Chico Buarque, tem um trecho de uma música que ele diz: a história é um trem alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue. Os que assim o fizeram naquele 1º de abril, atropelaram o trem da história. Estão sendo hoje, 50 anos depois, pode ter demorado, mas atropelado o trem da história. Veja, senador Cristóvão, eu estava procurando, eu faço questão de frisar, de reiterar pela violência a declaração do senhor Aldo de Moura Andrade a todos os apelos, contra todos os apelos da Constituição, a declaração de violência da declaração de vacância que ele fez. Diz ele: o senhor presidente da República deixou a sede do governo, deixou a nação acéfala numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. O senhor presidente da República abandonou o governo. A cefalia continua. Há necessidade que o Congresso Nacional, como poder civil, imediatamente tome a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição, para o fim de restaurar na pátria conturbada a autoridade do governo, a existência do governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Recai sobre a mesa a responsabilidade pela sorte da população do Brasil em peso. Assim sendo,
declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição Federal, investido no cargo o presidente da Câmara dos Deputados, e nos termos do artigo 79 da Constituição Federal, invisto no cargo o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Ranieri Mazzilli. Em seguida, mesmo naquele momento, tendo, conta-se na história, mobilizações e manifestações na rodoviária de Brasília e, naquele momento, sob mobilizações contrárias, aqui mesmo no Congresso Nacional, o senhor Auro de Moura Andrade mandou desligar as luzes do Congresso, literalmente deixou o Congresso às escuras, fechou as portas do Congresso Nacional, impediu durante 48 horas que qualquer outro parlamentar entrasse no Congresso Nacional, foi até o Palácio do Planalto, subiu sobre o elevador, deu posse na marra ao senhor Ranieri Mazzilli. Sobre o outro elevador desceu Darcy Ribeiro e Valdir Pires e deu inconstitucionalmente posse ao senhor Ranieri Mazzilli sem nenhum amparo regimental e constitucional. Era o gesto que precisava o governo dos Estados Unidos da América para reconhecer o governo dos Estados Unidos da América, que estava com a 4ª Frota Americana na costa brasileira. Era o gesto que precisava para, de imediato, reconhecer o golpe que estava em curso. Enquanto isso, o presidente João Goulart estava em Porto Alegre, nesses mesmos acontecimentos, numa madrugada em claro, reunido com o general Laudário Telles e com o comando do 3º Exército, as tropas leais ao presidente da República e com o governador Leonel Brizola. O presidente João Goulart pergunta ao general Laudário Telles o que podemos fazer, e é o general Laudário Telles que responde ao presidente João Goulart: presidente, dê a ordem, dê a ordem, dê a ordem. Nós subiremos com as tropas leais, teremos apoio popular e destituiremos o governo golpista em Brasília. A essa decisão teria o curso do sangue de brasileiros, teria uma guerra da secessão, e o presidente João Goulart tinha as informações de que os golpistas teriam apoio da 4ª Frota Americana, teriam naquele momento apoio da 4ª Frota Americana. Nós teríamos um longo período de guerra popular prolongada, a secessão do Brasil durante alguns anos de guerra civil. E foi a decisão, a contragosto de Leonel Brizola, do presidente João Goulart, naquele momento, decisão para a história julgar, mas foi a decisão do presidente João Goulart: não irei sacrificar o sangue de soldados nem do povo brasileiro. Vou para o exílio. Vou para o exílio. Recusou-se a levar o 3º Exército, ao conflito. Recusou-se a levar as tropas legais que estavam leais ao presidente da República, leais à Constituição, ao conflito. Foi a decisão de João Goulart. Julgada ou não, de qualquer forma, qual o julgamento que se faça da história, mas foi uma decisão que salvou também vidas de brasileiros. É por isso que na próxima quinta-feira, João Goulart deve ser, por nós e pela história, homenageado. É também por isso que ele deverá ser, por nós e pela história, homenageado. É também por isso e porque o Brasil, sem 20 anos de regime autoritário, poderia ter sido bem melhor. É também por isso, porque os 20 anos de autoritarismo ceifou uma geração de políticos brasileiros e ceifou que o Brasil pudesse ter avançado muito mais nesses anos. O país poderia ter sido muito melhor se não fosse esse período de arbítrio que nós vivemos. É por tudo isso, senhor presidente, e para que nunca mais aconteça, que apresentamos esse projeto de resolução. E por isso, senador Cristóvão, falo para concluir. Seria importante. Amanhã, conversei há pouco com o senador Pedro Simon. O senador Pedro Simon está em contato com a família do presidente João Goulart. Já convidei o senhor senador Cristóvão. A nossa ideia é que amanhã nós consigamos já as assinaturas necessárias nesse projeto de resolução e levemos esse projeto de resolução à Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados.
Henrique Eduardo Alves. A Sua Excelência, o presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros. E consigamos o compromisso de Suas Excelências, que, se possível, eu acho que é possível, antes de quinta-feira, o Congresso Nacional se reúna, coloque a votar essa resolução. E quando o presidente João Goulart pousar em Brasília, quinta-feira, o Congresso Nacional Brasileiro não tenha mais nos seus anais essa triste mancha do Congresso Nacional ter um dia dito que enquanto um presidente da República estava em território nacional, lamentavelmente, a presidência da República foi considerada vaga. Eu espero que quando o João Goulart, quinta-feira, voltar à sua Brasília, o Congresso Nacional já tenha votado que essa mancha está apagada de sua história. Obrigado, senhor.